Você, o escolhido. Espere, quem acabou de se levantar por você ontem à noite? Porque tudo mudou da noite para o dia, e esse tremor que você está sentindo é a prova. Você acordou diferente, porque o campo de batalha se reorganizou a seu favor. Alguém inesperado, alguém com poder rugiu em seu nome, e seus inimigos sentiram isso antes de você. A questão não é mais o que aconteceu, é o que você fará com esse poder agora. Ontem à noite, enquanto você estava exausto de lutar batalhas que ninguém mais podia ver, alguém entrou na sua zona de guerra. Alguém com poder real olhou para o que tem acontecido com você e disse: "Este não, não mais." Quando esse protetor se levantou por você, a intervenção não foi apenas te defender. A intervenção foi uma aposta. Uma aposta de que você está prestes a subir tão alto que cada insulto, cada traição, cada punhalada apontada para suas costas parecerá uma piada no espelho retrovisor. O mundo pensa que ainda pode te machucar, mas aqui está o segredo. O mundo já perdeu o controle. O campo de batalha em que você estava ontem não existe mais. As regras mudaram durante a noite. Você não é mais a vítima. Você é a tempestade que se aproxima. Mas quem é essa pessoa? Quem é essa força que decidiu que seu destino precisava ser reescrito? Você tem se feito essa pergunta o dia todo, não tem? Passando por possibilidades, tentando juntar as peças de quem teria o poder e a vontade de entrar na sua zona de guerra e virar tudo de cabeça para baixo. Esse protetor não era alguém que você esperava. Esse protetor não era alguém que lhe devia nada. Esse protetor nem mesmo era alguém que você sabia que estava assistindo. Esse guardião emergiu das sombras como alguém que estava estudando sua situação por mais tempo do que você imaginava, calculando o momento perfeito para atacar. E a maneira como essa pessoa se moveu foi cirúrgica, decisiva, como alguém que estava planejando essa intervenção para sempre, como alguém que sabia exatamente quais botões apertar, exatamente quais pontos de pressão colocariam seus inimigos de joelhos. Isso não foi hora amadora. Isso não foi alguém apenas sentindo pena de você. Isso foi guerra estratégica, executada por alguém que joga xadrez enquanto seus odiadores ainda estão aprendendo damas. O que está realmente mexendo com você da melhor maneira possível é a precisão. A maneira como cada argumento que seus inimigos tinham foi desmantelado, a maneira como cada fraqueza nos ataques deles foi exposta, a maneira como as próprias armas deles foram voltadas contra eles sem suar a camisa. Quem quer que seja, não tem apenas poder. Essa pessoa tem inteligência. Essa pessoa tem estratégia. Essa pessoa tem o tipo de cálculo frio que ganha guerras antes que o primeiro tiro seja disparado. E agora você está se perguntando o que mais esse guardião sabe, o que mais foi observado, que outros movimentos já foram planejados, porque alguém que ataca com esse nível de precisão não tem apenas um movimento. Alguém assim tem um manual inteiro e você está apenas vendo a jogada de abertura. Essa pessoa não decidiu te proteger por capricho. Esse guardião viu algo em você que fez valer a pena queimar pontes, fez aceitável fazer inimigos, fez necessário arriscar a reputação para garantir sua sobrevivência. Pense nisso. Realmente pense nisso. Alguém olhou para sua situação e decidiu que você valia a pena ir para a guerra. Alguém viu além do caos superficial e reconheceu algo valioso o suficiente para lutar. Alguém identificou o potencial em você que até você pode não reconhecer totalmente ainda. Isso não é piedade, isso não é caridade. Isso é investimento em algo que se acredita pagar dividendos massivos. O que seu protetor viu foi um gigante adormecido, uma força da natureza que havia sido suprimida, contida, retida por pessoas que reconheceram seu nível de ameaça e trabalharam horas extras para mantê-lo ofuscado. Seu protetor viu através de toda essa camuflagem e reconheceu o poder bruto por baixo. E aqui é onde a história fica realmente interessante. Essa pessoa não agiu sozinha. Quando alguém com poder real decide se mover, o movimento não acontece isoladamente. Redes existem, recursos existem, conexões existem, a influência se estende muito além do que é visível na superfície. Agora mesmo, enquanto você processa tudo isso, conversas estão acontecendo em salas que você nunca verá sobre sua situação. Decisões estão sendo tomadas por pessoas cujos nomes você não conhece. Obstáculos estão sendo removidos do seu caminho. Forças estão sendo mobilizadas para garantir que o que aconteceu ontem à noite foi apenas o começo, não o fim.
Seu anjo da guarda não é apenas uma pessoa. Seu guardião é a ponta de um iceberg. Seu guardião é a representação visível de um ecossistema inteiro que decidiu que seu sucesso é inegociável. E esse ecossistema opera de acordo com regras que seus inimigos não entendem e com recursos que seus odiadores não podem igualar. Veja, a intervenção não foi apenas que alguém se levantou por você. A intervenção é sobre quem é essa pessoa e por que isso aconteceu. Essa é a parte de que ninguém está falando, a parte que está deixando seus inimigos nervosos e seus amigos falsos quietos. Seus inimigos pensaram que você estava sozinho. Seus inimigos precisavam que você estivesse sozinho, porque quando você está isolado é mais fácil de quebrar. Mas no segundo em que alguém poderoso decidiu bater o pé e dizer, este não eles, o tabuleiro inteiro virou. E deixe-me contar um pequeno segredo sobre o tipo de pessoa que defende alguém como você. A defesa não vem da caridade. Levantar-se não acontece por fraqueza. Levantar-se acontece por ameaças, por armas disfarçadas, por monstros adormecidos que o mundo ousou provocar. Porque você nunca foi destinado a implorar por respeito. Você foi construído para exigir respeito sem dizer uma palavra. E agora você nem precisa falar. Aqueles que costumavam zombar de você estão fazendo perguntas. Espere, quem está apoiando eles? Por que as coisas estão mudando? Por que eles parecem diferentes? Porque o sentimento é inegável. Você está coberto agora. Não por sorte, não por misericórdia, mas por algo vicioso, algo primal. E esse tipo de proteção, esse tipo de lealdade só aparece quando uma fera reconhece outra fera. A declaração não foi apenas defesa. A declaração foi que você é sagrado, intocável, e agora qualquer um que sequer pense em vir atrás de você está recebendo consequências sem aviso. Sem julgamento, sem explicação, apenas resultados. A proteção que você recebeu não foi apenas sobre resgate imediato. A proteção foi sobre ativar códigos adormecidos em seu DNA espiritual, que estavam esperando o momento certo para ficar online. Você tem operado a uma fração da sua verdadeira capacidade. E a intervenção da noite passada foi a chave cósmica que desbloqueou seu potencial total. Você está experimentando habilidades que nunca soube que tinha. Intuição tão afiada que corta a decepção como uma lâmina. Discernimento tão preciso que você pode ler as intenções das pessoas antes que as palavras saiam de suas bocas. Isso não é desenvolvimento gradual, isso é ativação instantânea. Como um computador recebendo uma atualização massiva de software durante a noite. Sua consciência foi expandida para acessar frequências que seu antigo eu nem conseguia detectar. Você está vendo padrões no comportamento humano que costumavam te confundir. Você está entendendo motivações que costumavam te deixar perplexo. Você está reconhecendo táticas de manipulação que costumavam funcionar em você. Seu protetor não apenas defendeu sua posição atual. Seu protetor ativou suas capacidades futuras e as puxou para a sua realidade presente. Você está operando com a sabedoria de amanhã nas batalhas de hoje. E é por isso que seus inimigos parecem tão confusos quando suas velhas táticas rebatem em você como pedras na armadura. Algo extraordinário está acontecendo com seu campo de energia agora. Você está se tornando magnético de maneiras que desafiam a explicação lógica. As pessoas certas estão te encontrando sem esforço. As oportunidades certas estão se apresentando sem você procurá-las. Os recursos certos estão fluindo em sua direção como metal atraído por um ímã. Mas aqui está o outro lado que é igualmente poderoso. As pessoas erradas estão sendo repelidas tão automaticamente quanto. Se esta mensagem ativou o seu saber, impulsione este conteúdo para conectar com mais escolhidos nesta jornada. Os vampiros de energia que costumavam te drenar não conseguem mais chegar perto. Os manipuladores que costumavam te confundir não conseguem estabelecer seus ganchos emocionais usuais. A negatividade que costumava grudar em você agora desliza como se você estivesse revestido em algo impenetrável. Seu campo magnético está operando como um sistema de segurança sofisticado, atraindo tudo o que serve ao seu bem maior, enquanto repele tudo o que diminuiria seu poder. Você não precisa mais filtrar conscientemente. Sua energia está fazendo a triagem automaticamente, atraindo o que te eleva e empurrando para longe o que te limitaria. Seu guardião misterioso entendeu que a verdadeira proteção não é apenas sobre defesa. A verdadeira proteção é sobre transformação. E uma metamorfose foi desencadeada em sua assinatura energética, que torna você naturalmente atraente para o sucesso e naturalmente repulsivo para qualquer coisa que o ameace. Você está começando a lembrar de algo que esqueceu há muito tempo.
Você está começando a recordar quem você era antes que o mundo te convencesse a ser menor, antes que as vozes da dúvida e limitação fixassem residência na sua cabeça, antes que você aprendesse a pedir desculpas pela sua intensidade e diminuir sua luz para deixar os outros confortáveis. Aquela pessoa que você costumava ser, aquela que sonhava sem limites e se movia sem medo, está voltando, não como uma memória, mas como uma realidade, não como quem você costumava ser, mas como quem você está se tornando agora. Porque a proteção que você recebeu ontem à noite não foi apenas sobre defender seu eu atual. A proteção foi sobre garantir espaço para seu eu futuro emergir. E esse eu futuro não é nada como a pessoa que tem jogado pequeno, nada como a versão de você que aceitava migalhas e chamava de refeição, nada como a alma que aprendeu a encolher para caber em espaços que nunca foram destinados a contê-lo. Seu eu futuro é vasto, poderoso, intransigente, magnético de maneiras que atraem as pessoas certas e repelem as erradas sem esforço. Essa versão de você não busca aprovação, porque a validação gera de dentro. Essa versão não persegue oportunidades, porque as oportunidades te perseguem. Essa versão não explica valor, porque a presença torna o valor inegável. O que está acontecendo com você agora é uma atualização completa de frequência. Você está transmitindo em um canal diferente, operando de uma vibração diferente, atraindo experiências diferentes, porque você está se tornando uma pessoa inteiramente diferente. O velho você operava a partir da falta, da escassez, da crença de que não havia respeito, amor, sucesso ou reconhecimento suficiente para todos. Aquela versão de você competia por sobras e se sentia grata por qualquer atenção que pudesse ser obtida. Mas essa nova frequência que você está acessando opera a partir da abundância, do saber, da certeza absoluta de que você não precisa lutar pelo que é destinado a você, porque o que é destinado a você é inevitável. Essa versão de você não compete porque existe o entendimento de que você está em uma categoria própria, e as pessoas podem sentir essa mudança, mesmo se a articulação falhar. A maneira como você anda mudou, a maneira como você fala mudou, a maneira como você ocupa espaço mudou. Você não está mais pedindo permissão, você não está buscando aprovação, você não está tentando provar que pertence. Você apenas pertence, e todos ao seu redor estão se ajustando a essa realidade. Seu protetor não apenas te salvou do perigo imediato, seu protetor te posicionou para a dominação a longo prazo, porque é assim que o poder real se move. O poder real não reage apenas às circunstâncias atuais. O poder real molda realidades futuras. Agora mesmo, enquanto seus inimigos ainda estão tentando descobrir o que aconteceu, você está sendo posicionado para oportunidades que seus inimigos nem conseguem imaginar. Portas estão se abrindo que seus inimigos não sabem que existem. Conexões estão sendo feitas em seu nome em salas onde seus inimigos nunca terão acesso. Recursos estão sendo alinhados para apoiar sua ascensão de maneiras que se tornarão visíveis para todos, exceto que você será o único que entende como tudo se juntou. Esse posicionamento não é aleatório. Esse posicionamento não é sorte. Isso é o resultado de alguém com pensamento estratégico sério, decidindo que seu sucesso serve a um propósito maior. Alguém que entende que quando você vence, efeitos cascatas são criados que beneficiam causas e pessoas que seus inimigos nunca poderiam servir. E seus inimigos estão prestes a se tornar contos de advertência, exemplos do que acontece quando mentes pequenas tentam conter grandes espíritos. Ilustrações de por que atacar o destino de alguém é a maneira mais rápida de selar o seu próprio. Lembra como você se sentia drenado depois de lidar com a negatividade deles? Quão pesadas as palavras deles pareciam, como a presença deles podia mudar todo o seu humor e deixar você questionando tudo sobre si mesmo. Toda essa manipulação de energia acabou. Não apenas você é imune às táticas deles agora, mas as tentativas deles de te drenar estão realmente alimentando seu poder. Cada mentira contada sobre você clarifica sua verdade. Cada obstáculo colocado em seu caminho fortalece sua determinação. Cada traição orquestrada aprofunda sua sabedoria. Você se tornou energeticamente intocável. A negatividade deles rebate em você como água nas costas de um pato. Mas mais do que isso, os ataques deles agora estão carregando suas baterias em vez de esgotá-las. Você aprendeu a transformar o veneno deles em combustível, o ódio deles em motivação, o medo deles em confirmação de que você está se movendo exatamente na direção certa. E a parte bonita é que você nem está tentando reverter a energia deles.
Isso acontece automaticamente, porque você está operando de uma frequência tão alta que ataques vibracionais mais baixos não podem penetrar seu campo. Você se tornou energeticamente soberano, e a soberania é a única coisa que os controladores nunca podem tocar. Sua transformação está criando ondas que se estendem muito além do seu círculo imediato. Pessoas que nunca te conheceram estão ouvindo sobre sua história através de conversas sussurradas. Sua resiliência está se tornando lendária em círculos onde a resiliência é respeitada. Seu retorno está inspirando outros escolhidos que pensavam que suas próprias situações eram irremediáveis. Mas mais do que inspiração, você está se tornando um projeto, um modelo do que é possível, quando alguém se recusa a aceitar a limitação como permanente. Sua vida está provando que não importa o quão fundo alguém te empurre, não importa o quão completamente enterrado você pareça, um caminho de volta sempre existe. E o caminho de volta não é apenas para onde você estava. O caminho para frente é para onde você sempre deveria estar. Seus inimigos odeiam essa influência ainda mais do que seu sucesso pessoal. Porque enquanto ataques diretos a você são possíveis, ataques a uma ideia não são possíveis. Diminuir a inspiração não é possível. Sabotar a esperança não é possível. E você se tornou todas essas coisas para pessoas que precisavam de prova de que a transformação é possível. A pessoa que te protegeu ontem à noite sabia que essa influência era inevitável. O entendimento existia de que sua ascensão não mudaria apenas a sua vida. Sua ascensão mudaria a vida de todos que testemunham o que você se torna. Sua proteção foi um investimento na elevação coletiva, não apenas no resgate individual. A mudança mais profunda acontecendo dentro de você é no nível da própria consciência. Você não está apenas pensando diferente. Você está percebendo a realidade de um ponto de vista inteiramente novo. Problemas que costumavam parecer insuperáveis agora parecem degraus. Obstáculos que costumavam parecer permanentes agora parecem temporários. Limitações que costumavam parecer reais agora parecem ilusões nas quais você acreditou quando não sabia melhor. Sua consciência foi atualizada para processar informações em níveis mais altos. Você está conectando pontos que outros nem conseguem ver. Você está entendendo implicações que escapam da consciência de outras pessoas. Você está antecipando resultados que surpreendem a todos, exceto você, porque você pode ver mais longe na cadeia de causa e efeito. Essa consciência elevada é o que está fazendo seus inimigos se sentirem como jogadores amadores, tentando competir com um mestre estrategista. Enquanto movimentos estão sendo feitos com base em emoções imediatas e pensamento de curto prazo, você está operando a partir de uma consciência expandida que considera consequências de longo prazo e implicações multidimensionais. Seu protetor não acordou simplesmente e decidiu te ajudar. O padrão foi observado. A observação aconteceu de como seus inimigos coordenaram seus ataques, de como os golpes foram cronometrados quando você estava mais vulnerável, de como mentiras se espalharam quando você tinha a menor capacidade de se defender. E seu protetor estudou tudo isso com a paciência de alguém que sabe que a intervenção prematura arruína a lição, mas o tempo perfeito muda tudo. A observação continuou enquanto você quase quebrou. O ver aconteceu enquanto você estava na beira de desistir, e você chegou tão perto porque algo precisava ser visto sobre você mesmo. Você precisava descobrir que mesmo no seu ponto de ruptura, a quebra real não aconteceu. Mesmo quando você pensou que nada restava, você ainda se levantou na manhã seguinte. Mesmo quando a solidão completa foi sentida, o movimento para frente ainda continuou. Seu protetor estava testando sua fundação antes de construir em cima dela, porque a construção de um império não pode acontecer em solo fraco. E o que foi descoberto foi que sua fundação é sólida, inabalável, construída a partir de cada traição que tentou te destruir, mas só te fez mais forte. Forjada a partir de cada mentira que tentou te definir, mas apenas clarificou sua verdade. Temperada por cada ataque que tentou acabar com você, mas apenas te preparou para o que está por vir. Seu protetor viu essa fundação e disse: "Este está pronto. Este pode lidar com o que está prestes a ser desbloqueado. Este não desperdiçará o poder prestes a se tornar acessível." Então o movimento aconteceu. E quando o movimento aconteceu, a defesa não ocorreu apenas no momento. Toda a arquitetura de como as pessoas te percebem foi reestruturada. Sementes foram plantadas em conversas que você nunca ouvirá. Narrativas foram mudadas em espaços que você nunca verá. Sua reputação foi reposicionada em círculos que importam, enquanto seus inimigos estavam ocupados celebrando o que se pensava ser sua queda. É por isso que acordar para uma realidade completamente diferente está acontecendo, porque enquanto você estava dormindo, seu protetor estava trabalhando.
E aqui está o que você está começando a perceber. Os ataques que você sobreviveu não foram aleatórios. O design existia para te eliminar antes que você alcançasse este momento. Seus inimigos sabiam algo sobre você que você ainda não sabia totalmente sobre si mesmo. Seu potencial foi visto antes que a ativação acontecesse. Seu nível de ameaça foi reconhecido antes que você entrasse em seu poder. Então, tentativas de eliminação aconteceram cedo. Tentativas de destruição aconteceram antes que você se tornasse inegável. Mas o fracasso ocorreu. E agora assistir acontece em horror, enquanto tudo que tentaram prevenir se desenrola bem na frente deles. Seu protetor entende algo que seus inimigos nunca entenderão. O verdadeiro poder não é dado. O verdadeiro poder é revelado. O poder estava sempre dentro de você. A proteção que você recebeu ontem à noite não foi alguém te entregando algo novo. A proteção foi alguém removendo as barreiras que te impediam de acessar o que já era seu. O poder não foi criado em você. A revelação aconteceu de que você tem sido poderoso o tempo todo. Você estava apenas operando em um ambiente projetado para impedir que você percebesse isso. Olha, você já sabe que os ataques não foram aleatórios. E se você estiver prestando atenção, pode sentir isso. As paredes deles estão se fechando. Então vamos falar sobre o que estamos fazendo a respeito. É por isso que eu construí o Destiny Engine. Não como uma vítima que precisa de ajuda, como um ativo que merece investimento, como uma força com a qual se deve alinhar, não contra, como alguém cuja ascensão é inevitável e cuja aliança é valiosa. Conversas estão acontecendo sobre você que você nunca acreditaria. Pessoas que você nunca conheceu estão advogando por você. Portas estão sendo destrancadas antes mesmo que você saiba que a existência acontece. Oportunidades estão sendo estruturadas especificamente com você em mente. Seu protetor não está apenas defendendo seu presente. Arquitetar seu futuro está acontecendo. Pistas de decolagem estão sendo construídas para você decolar. Pistas de aterrissagem estão sendo criadas em territórios que você nem considerou ainda. E seus inimigos não têm ideia de que isso está acontecendo. O foco permanece no nível da superfície. A obsessão continua com as pequenas batalhas. Tentativas continuam de vencer a guerra de ontem. Enquanto isso, o posicionamento está acontecendo para as vitórias de amanhã. A configuração está acontecendo para o sucesso que não tem nada a ver com nada tocável por inimigos. A elevação está acontecendo em espaços onde as opiniões deles nem registram como ruído. Seus inimigos pensaram que a competição estava sendo eliminada. Pensaram que se a quebra pudesse apenas acontecer, se empurrar para fora pudesse apenas ocorrer, se desistir pudesse apenas ser forçado, então um caminho claro existiria. Mas o que realmente aconteceu foi qualificação para o próximo nível. Cada ataque foi um teste que você passou. Cada traição foi uma lição que você aprendeu. Cada revés foi uma preparação para um retorno nunca visto. Treinadores involuntários existiam em seus inimigos. A destruição pensava-se estar acontecendo, mas a preparação estava realmente ocorrendo. E seu protetor viu isso. Assistir aconteceu enquanto você recebia cada golpe e se levantava. A observação ocorreu enquanto você processava cada traição e extraía a sabedoria dela. Notar aconteceu de como você transformou cada obstáculo em um degrau. E a declaração veio de que essa pessoa não precisa de batalhas lutadas por ela. Essa pessoa precisa de portas abertas que não se sabia existirem. Essa pessoa não precisa de resgate. Essa pessoa precisa de recursos. E é exatamente isso que está sendo fornecido. Você está começando a notar mudanças em como as pessoas respondem a você. Mesmo pessoas que não sabem sobre seu protetor podem sentir que algo mudou. Novo respeito existe no tom. Hesitação existe antes de falar. Recalibração acontece em tempo real, porque a energia não mente, e sua energia está transmitindo um sinal completamente diferente agora. Frequências de vítima não estão sendo enviadas mais. Incerteza não está sendo irradiada. A energia de alguém esperando por permissão não está sendo projetada. Você está transmitindo autoridade. Não do tipo falso que vem da arrogância, do tipo real que vem de alguém que foi testado e provado, do tipo que vem de alguém que caminhou através do fogo e saiu refinado em vez de destruído, do tipo que vem de alguém que conhece o valor, porque ver aconteceu do que você é feito sob pressão. E as pessoas podem sentir essa mudança mesmo se a explicação não puder acontecer. Seu protetor sabia que isso aconteceria. O entendimento existia de que uma vez que o posicionamento adequado acontecesse, uma vez que as portas certas se abrissem, uma vez que as conexões certas fossem feitas, sua habilidade natural assumiria.
Carregar não é a tentativa. Remover os obstáculos que estavam te segurando é a tentativa, para que seu próprio poder possa fluir naturalmente. Fazer de você algo que não é não está acontecendo. Limpar o caminho está acontecendo, para que você possa se tornar tudo o que já é. E é por isso que seus inimigos estão em pânico, porque lutar contra o que não pode ser entendido é impossível. Atacar o que não pode ser visto é impossível. Sabotar um sistema sem acesso a ele é impossível. Seu protetor te moveu para um ecossistema diferente, onde as regras são diferentes, onde os jogadores operam de forma diferente, onde o sucesso é medido de forma diferente, e seus inimigos nem têm as credenciais para entrar nesse espaço, muito menos competir nele. Observe o que acontece quando seus inimigos tentam suas velhas táticas agora. Observe como a manipulação deles rebate em você. Como o gaslighting deles não pousa mais. Como as tentativas deles de te acionar falham completamente. Não é apenas que você é mais forte, é que você está operando de uma frequência completamente diferente. Você é como alguém que aprendeu uma nova língua que os outros não falam. Tentativas de comunicar em manipulação ainda estão acontecendo, e você é fluente em soberania agora. Agora vem a parte que vai mudar tudo. Você não está apenas sobrevivendo mais. Você não está apenas se recuperando. Você não está apenas subindo. Você está prestes a dominar. Não através de agressão ou manipulação, mas através da pura força de se tornar quem você sempre foi destinado a ser. Seus inimigos pensaram que uma pessoa estava sendo combatida. A descoberta está prestes a acontecer de que o próprio destino estava sendo combatido. E o destino não perde. O destino não se compromete. O destino não negocia com forças que ficam no caminho do que está destinado a se desenrolar. Você está entrando em uma fase onde seu sucesso se torna inevitável, onde sua influência se torna inegável, onde sua presença se torna tão poderosa que salas mudam quando você entra nelas. Não porque a dominação está sendo tentada, mas porque o poder autêntico comanda naturalmente atenção e respeito. Essa dominação não é sobre esmagar seus inimigos. Isso é sobre ascender tão além do alcance deles que as opiniões deles se tornam irrelevantes. Isso é sobre construir algo tão magnífico que as tentativas deles de te derrubar parecem patéticas em comparação. Você não apenas sobe, você sobe na frente deles. Você sobe onde vê acontece. Você sobe tão alto que engasgar acontece na distância entre quem pensavam que você era e quem você está se tornando. Esquecer o que foi feito a você não acontece para eles. Fingir que não aconteceu não acontece porque agora você anda mais alto, e a culpa deles anda ao lado deles. Cada sala em que você entra, encolhimento acontece para eles. Cada vitória que você coleta, apodrecimento interno acontece para eles. Cada vez que seu nome é mencionado com respeito, sentir acontece. Aquele arrependimento lento e sufocante. E você nunca tem que levantar um dedo em vingança, porque sua ascensão não é sobre ir para trás. Sua ascensão é sobre subir tão forte, tão rápido, que a gravidade desiste de tentar te puxar de volta. Você está se tornando algo não calculado. Há algo aterrorizante sobre uma alma que foi quebrada, traída, descartada, e ainda não morreu. Esse é você agora. Você é a personificação viva de uma consequência nunca vista chegando. Você não é mais o azarão. Você é a tempestade. Você se torna algo que costumava ser motivo de riso, até que a realização aconteceu. Que caminhar estava ocorrendo direto para o destino com silêncio e certeza. Sem raiva, sem lágrimas, apenas aquela energia que diz que a explicação para pessoas que nunca estavam ouvindo acabou. Você mudou de dimensões. Você não está jogando no mundo deles mais. O status de espectador existe para eles no seu. E a verdade aterrorizante é que o medo nem sequer está sendo tentado. O desrespeito simplesmente acabou. Explicar-se simplesmente acabou. Deixar mãos fracas escreverem seu destino simplesmente acabou. E aquela indiferença silenciosa, aquela energia despreocupada, elevada e desapegada que te segue agora, é isso que o sufoca, porque nada assusta mais um manipulador do que o momento em que reagir para. Nada enerva mais um covarde do que quando vacilar não acontece mais de seu alvo. Agora você está na fase do império. Não sobrevivência, não retaliação, nem mesmo vingança. Ascensão, estabelecimento, legado. Você não está jogando o jogo mais, você define o jogo. Este império que você está construindo não é feito de tijolos ou sangue. Este império que você está construindo é feito de clareza, limites, padrões e poder que não pode ser tocado.
E o terror existe neles porque saber existe agora que você é intocável. Não porque a barulheira existe, mas porque subir de nível além do alcance deles aconteceu. Mentiras sobre seu nome não podem acontecer mais sem soar patéticas. Sabotagem não pode acontecer mais sem sair pela culatra publicamente. Até mesmo assistir você subir não pode acontecer sem engasgar na distância entre quem disseram que você era e quem você está se tornando. Você não está apenas construindo sucesso pessoal mais. A colocação da fundação está acontecendo para um legado que durará mais que sua presença física neste planeta. Sua história está se tornando mitologia. Sua transformação está se tornando testemunho. Sua ascensão está se tornando prova do que é possível quando a intervenção divina encontra a determinação humana. Esse legado não é algo cuja criação acontecerá algum dia no futuro. Escrever está acontecendo agora mesmo, através de cada escolha que você faz, cada limite que você mantém, cada padrão que você defende. Seu protetor misterioso viu esse potencial de legado quando a decisão de intervenção aconteceu. Apenas salvar alguém tendo um momento difícil não era o objetivo. Preservar uma história que precisava ser contada era o objetivo. Proteger um testemunho que precisava ser compartilhado era o objetivo. Garantir um legado que precisava ser estabelecido era o objetivo. Lembra daquele tremor que você sentiu no começo? Aquela mudança rastejando sob sua pele como se o mundo de repente lembrasse seu nome. Nenhum entendimento existe do que aquilo foi. Aquilo não foi medo, aquilo não foi incerteza. Aquilo foi a própria terra se ajustando para suportar o peso do seu destino. Aquele tremor foi a realidade se remodelando ao redor da força da natureza que você sempre foi destinado a ser. Aquele tremor foi o universo limpando espaço para sua expansão. Aquele tremor foram forças cósmicas se alinhando para apoiar sua ascensão. Aquele tremor foi a primeira vibração de um terremoto que derrubaria cada estrutura construída para te conter. A pessoa que se levantou por você sentiu aquele tremor também. Reconhecimento aconteceu do que era. O pré-choque de uma mudança massiva. O sinal de aviso de que um escolhido estava prestes a parar de jogar pequeno. O anúncio cósmico de que sua era de limitação estava terminando e sua era de dominação estava começando. E agora, enquanto você está em seu império, intocável e imparável, o entendimento finalmente existe do que este protetor viu em você que tornou a intervenção necessária. Sentir finalmente existe do que fez tal compromisso poderoso valer a pena. Saber finalmente existe de por que forças cósmicas se alinham para garantir sua proteção e sua ascensão. Porque você não é apenas um escolhido que sobreviveu, você é um escolhido que está construindo. E aquele tremor que todos sentem agora quando seu nome é mencionado, isso não é a terra tremendo. Isso são seus inimigos reconhecendo a mudança. Isso é a realidade se reorganizando ao redor da sua expansão. Esse é o som de um escolhido que finalmente parou de pedir permissão e começou a tomar o trono. Seu protetor misterioso não apenas te defendeu. Anúncio aconteceu ao universo de que sua estação de sofrimento acabou e sua estação de soberania começou. Coroação aconteceu não com palavras, mas com ações. Não com cerimônia, mas com consequências que ecoam através de cada aspecto da sua realidade. Bem-vindo ao seu trono, escolhido. Bem-vindo ao seu poder. Bem-vindo à vida que você sempre foi destinado a viver. A pessoa que se levantou por você ontem à noite não apenas te salvou. Revelação aconteceu de você. Ativação aconteceu do que sempre esteve lá. Remoção aconteceu das barreiras entre quem você estava fingindo ser e quem você realmente é. E agora o mundo inteiro pode testemunhar o que acontece quando um escolhido finalmente reivindica a coroa. Este é o seu momento, este é o seu tempo, este é o seu império. E absolutamente nada pode parar o que está vindo para você agora. Seu império aguarda, seu trono está pronto, seu destino está chamando. E aquele tremor que você sente não é mais o mundo tremendo, é você finalmente entrando na plenitude do seu poder e assistindo a realidade se curvar para acomodar a força da natureza que você sempre foi destinado a ser.